Bom dia, hoje é terça-feira, dia 28 de junho e eu estou começando o Bom Dia Baixada. Vamos agora para as primeiras notícias. Hoje nos nossos estúdios recebemos o pré-candidato a prefeito de São Vicente, vereador Júnior Bozella. Vereador, mais uma vez agradeço você ter aceito o convite, é sempre uma honra ter você aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Aproveitar para dar um bom dia especial a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E também recebemos hoje o pré-candidato a vereador Alessandro Bortolomazzi, pré-candidato a vereador por Santos. Seja bem-vindo. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os telespectadores. Esperamos fazer um ótimo programa com alto nível, como sempre é o Bom Dia Baixada. Muito bem. Vamos começar com as primeiras notícias. Deputados estaduais da base do governo Geraldo Alckmin e do PSDB querem que comissão investigue prefeituras do PT que firmaram contratos com a COAF, cooperativa suspeita de fraude. O principal alvo será o prefeito Luiz Marinho, de São Bernardo do Campo, ex-ministro do governo Lula, que já recebeu um requerimento para depor. São Bernardo é uma das mais de 20 cidades investigadas na Operação Alba Branca. A Polícia Federal de São Paulo deflagrou hoje a Operação Boca Livre, que investiga o desvio de recursos federais previstos na Lei Rouanet. Policiais federais e servidores da Controladoria Geral da União cumprem 14 mandatos de prisão temporária e 37 de busca e apreensão. Segundo a investigação, eventos corporativos estavam sendo financiados com recursos públicos. Muito bem. Aliás, essa nota que foi dada, eu acho que acho que já era de se esperar, né? Vocês que acompanham a política do dia a dia, principalmente na esfera federal, nós tivemos casos notórios, como as palestras proferidas, pseudo-palestras proferidas pelo então ex-presidente Lula, que recebia milhões por cada participação, e nós assistimos um articulista uma vez falando na televisão que ele gostaria de ver uma dessas palestras no YouTube, né, no canal YouTube, porque nenhuma delas aparecia. Isso é uma situação que merece mesmo uma investigação, né, vereador? Sem dúvida, como tudo no nosso país e nas esferas não só federal, mas municipal também. Claro. Né? Essa prática que foi feita sempre com muita tranquilidade pelos políticos, né, no nosso país, sem nunca serem combatidos, fez a nação chegar aonde chegou. Né? Então isso vale para a União, vale para o Estado e vale para os municípios. Não precisa ser combatido de forma muito veemente. Engraçado, essas palestras do Lula, seria interessante também o conteúdo delas, né? Se é que elas existiram, isso é a pergunta que fica no ar. E o quanto que a gente aprenderia com as palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje tudo está na internet, né? Você participa de um evento, sempre alguém posta alguma coisa nas redes sociais ou, enfim, em outros canais. E é interessante como as do Lula, por exemplo, nunca apareceram, né? E interessante mais ainda é porque eram palestras de um ex-presidente, né? Exatamente. Que deveria ter um conteúdo, pessoas ali assistindo, gravando e tudo mais. Mas o que hoje eu quero saber, Rogério, Júnior, são esses 14 mandados que foram expedidos de prisão com relação à Lei Rouanet, né? Quais são os artistas que tanto defendiam, né, o PT na época, a Dilma, o golpe, né, falavam em golpe, os artistas que vão estar envolvidos, né? Porque um grande esquema foi montado dentro de uma lei, né, então era tudo legal, né, mas o legal para os amigos. E aí os amigos, de alguma forma, devolviam esse dinheiro para o PT, para os aparentados do PT e tudo mais. Então a gente quer hoje, o que o povo quer saber é quem são esses 14 que vão ser presos hoje temporariamente e que vão ter que prestar esclarecimentos sobre tudo o que aconteceu. Né? Muito bem. Vereador, nós temos algum exemplo? Você acha que existe foi utilizado de alguma forma equivocada recursos de lei Rouanet, tudo na nossa região? Olha, as investigações estão aí para serem apuradas, né? E como bem colocou o Alessandro, nós temos essa expectativa. Porque eu pergunto isso porque eu sei que você é um vereador muito combativo e atuante. A gente procura investigar e denunciar. Assim, quem não deve não teme, né? Tem muita gente que fala lá em São Vicente,
fala, olha, você está mexendo com uma família de mafiosos e vocês vão te matar a qualquer momento. Eu não tenho problema nenhum, eu fui eleito, né, para representar os interesses da população. Eu tenho que investigar e tenho que denunciar, né? Tem muitas pessoas lá em São Vicente, né, que estão incomodadas com o nosso trabalho de investigação, que tem que ser combativo. Eu acho que isso é uma prerrogativa de todo o parlamentar, de todo o agente fiscalizador. E o Poder Legislativo ele serve para isso, para os deputados assinarem comissão de inquérito, né, para os deputados proporem novas comissões de inquérito, para os vereadores, enfim, os deputados federais, estaduais, vereadores, cada um dentro da sua esfera. Agora, quanto à Lei Rouanet, eu acho importante as pessoas salientarem e entenderem que quando houve aquela comoção nacional com relação à extinção do Ministério de Cultura e etc., porque assim, as pessoas querem cortar o dos outros. Quando é do seu segmento, ninguém quer que corte, todo mundo reclama. Todo mundo fala em enxugar a máquina pública, diminuir os gastos públicos, otimizar os recursos, mas na hora de que falaram em readequar o Ministério da Cultura, não estou entrando no mérito do Ministério da Cultura existir ou não existir, mas eu vi uma comoção de muitos artistas a nível nacional agredindo o presidente interino em exercício, Michel Temer, e agora fica a pergunta no ar, a interrogação. Qual que será a magnitude e as movimentações com relação a essa nova denúncia? Eu acho assim, nós não estamos aqui para pré-julgar ninguém, mas nós estamos aqui também ver como é que a classe artística vai se comportar com relação a esse tema. E até quem estão envolvidos, né? Quem está nesses mandados de prisão que foram expedidos. Agora o Júnior falou um negócio interessante, falou que eu estou denunciando e as pessoas estão falando, toma cuidado porque você está mexendo com uma família. Nós estamos vivendo o quê? Nós estamos, a arte, a vida está imitando a arte? Nós estamos no meio da novela? O que é? É o Coronel Saruê? Então você não pode falar, você não pode denunciar, que as pessoas vão falar que é a ferro e fogo, vai matar. Para, né? Nós estamos, principalmente na Baixada Santista, no estado de São Paulo, né? Coronelismo, aqui não existe isso. Né? Eu acho que o Júnior está cumprindo o seu papel como homem público e tem mesmo que denunciar, porque foi eleito para isso. Não, eu não tenho dúvida. Inclusive, eu acho que é um bom momento até para os nossos representantes na Assembleia Legislativa também, né? Nós, forçados, porque nós estamos num momento em que o país clama por ser realmente passado a limpo, né? Ele quer resgatar a ética em todos os sentidos, né? Com certeza. Eu acho que cabe à sociedade agora pressionar os vereadores fazendo cada vez mais, sendo atuantes no seu papel de fiscalização e a população apertando, né, podemos dizer assim, os nossos representantes da Assembleia Legislativa para que o façam também da mesma forma e que a gente consiga passar tudo isso a limpo. Nós temos um caso que eu li, eu não sei se não é questão da Lei Rouanet, porque é um outro tipo de recurso, mas nós tínhamos a encenação de São Vicente também, que por várias vezes foi questionada por ter valores muito elevados. Você vê algum paralelo nisso, alguma coisa, vereador? É um absurdo, né? Porque nós temos lá o maior espetáculo em céu aberto. São de proporções realmente significativas. Que culturalmente, para a cidade, enfim, até pela questão de você estar sempre reavivando a história, deixando ela sempre na mente dos mais novos, enfim, né, de toda a população. A história de São Vicente é uma história muito rica. E a encenação ela é um espetáculo de grande importância para a cidade e tem que ser preservada. Sou totalmente a favor da encenação. Porém, eu sou contra os abusos que a encenação foi acometida nos últimos anos. Recurso público em abundância sendo desperdiçado e saindo pelo ralo. Quer dizer, então, isso não sou eu que estou falando, existem processos. Inclusive, uma das comissões de inquérito que nós criamos lá na Câmara foi justamente apontando os desvios dos recursos da encenação da Vila de São Vicente, onde a DESAF, que é uma entidade que atua hoje no governo do estado também, recebia uma enormidade, quantidade abusiva de recursos para realizar um espetáculo numa cidade carente como a nossa, mas na ordem de mais de 5, 6 milhões de reais
por espetáculo. Quer dizer, nós sabemos que, na verdade, esse espetáculo não custava 500 mil reais. Quer dizer, então, isso é uma lava-jato, né? Quer dizer, é você atender os seus apadrinhados políticos por um esquema de aparelhamento de poder usando da má versação do dinheiro público. Isso são desafios que nós precisamos quebrar na cidade de São Vicente e esclarecer para a população. Engraçado, eu até vejo aqui, eu até trouxe alguns documentos, onde as pessoas estão sendo denunciadas, né? O Ministério Público está investigando. Por exemplo, está aqui, marcas e estruturas. Quer dizer, uma empresa que atuou lá em São Vicente muitos anos. E aqui está aqui a proposta do Ministério Público contra alguns agentes políticos, inclusive o vice-governador, o ex-prefeito e o cunhado dele que é candidato a prefeito na cidade. Por quê? Porque usaram dinheiro para contratar uma série de trio elétricos para fazer o carnaval na cidade, quer dizer, e o serviço não foi executado. Então isso virou uma história em São Vicente, onde as pessoas se acostumaram a fazer isso com a maior tranquilidade do mundo. Aí eu pego nas propostas de campanha, de governo, lá do cunhado do vice-governador, e aonde me chama a atenção é isso, olha, 5 milhões de reais para fazer a encenação da Vila de São Vicente. Aí coloca dinheiro do Tesouro do Estado, e da iniciativa privada. Ora, eu pergunto, esse ano a Prefeitura não conseguiu fazer a encenação, por que o Estado já não investiu esse recurso? Esse ano a Prefeitura não ia conseguir viabilizar nem as festas juninas, né? E é um bom exemplo, muito bem colocado, levantado porque nós lutamos, nós saímos, fizemos o nosso papel como agente político, agente público, e eu estou vereador na cidade, e a minha obrigação é essa. Eu não posso lutar para a cidade ficar pior, eu tenho que lutar para ela ficar melhor. Independente das minhas bandeiras partidárias, das minhas posições, das minhas convicções políticas. Então nós tratamos para que o Festival das Quadrilhas Juninas, ele fosse realizado. E nós fizemos o quê? Uma relação com a iniciativa privada, nós falamos com os deputados parceiros, amigos, a deputada Renata Abreu. Não seria realizado por falta de recursos. Por falta de recursos. E mostramos que com uma boa iniciativa, com uma boa vontade, e gostando da cidade, verdadeiramente as pessoas que gostam da cidade, não é aquelas pessoas que gostam do poder que a cidade lhe proporciona, as pessoas que gostam do bem da cidade. É isso que a gente precisa deixar claro para o telespectador. E eu me esforcei muito e o festival foi realizado com grande sucesso, mesmo sem recurso público do Tesouro Municipal. E aí são comparações como essa que eu faço, que eu vejo que os agentes políticos que lá hoje estão colocados e que representam, teoricamente, deveriam representar os interesses do vicentino a nível estadual, nada fazem para ajudar a prefeitura nessa dificuldade. Eu não estou aqui discutindo a gestão do prefeito atual. Eu estou discutindo aqueles que, eventualmente, ocupam cargos na esfera estadual, na legislativa e na executiva, e que nada fazem para ajudar a cidade. E aí vem na proposta e no plano de governo mais uma mentira para a população. Por quê? Como é que pode? Por que não fizeram lá atrás a encenação com dinheiro da iniciativa privada, quando eles governaram a cidade? Aí agora eles vão fazer, quando eles vão tentar novamente tomar o poder para si, para tentar, mais uma vez, acertar um plano de aparelhamento político para atender os interesses da família. Quer dizer, nós temos que dar um basta nisso. São Vicente está afundada por causa desses maus exemplos. Cabe à população fazer uma avaliação dessa situação toda. Mas para ontem. Para não que isso não se repita, né? Só para complementar, né? Mais uma vez, a gente tem que falar isso, né? Que a vida imita a arte, né? O que essas pessoas estão fazendo com São Vicente, e aqui eu estou falando à vontade, né? Eu sou pré-candidato em Santos, mas estou aqui falando à vontade porque conheço bastante São Vicente, meu pai mora lá, tenho família em São Vicente. O que eles estão fazendo com São Vicente nada mais é do que do quanto pior, melhor. Eu quero o poder, eu não quero o bem da cidade. E aí quando as pessoas ainda questionam em redes sociais e tudo mais, ainda ameaçam as pessoas, né? Como ele fez com a professora munícipe lá de São Vicente, o vice-governador Márcio França, né? Colocou no Facebook e acabou ameaçando, tá no Globo.com, você pode ver lá, tá? A menina foi ameaçada por ele. Se não tirar o post em 48 horas, você vai ver o que vai acontecer com você. Peraí, né? Ele é vice-governador. Ele é vice-governador do Estado, né? Ele é vice-governador do Estado. E aí você vê, e mais uma vez, o que está acontecendo, você que assiste aí a novela da Globo, você está vendo aí, é o Coronel Saruê querendo colocar o genro, né, como prefeito, lá no caso, é o cunhado como prefeito da cidade, e um aparelhamento todo da prefeitura. Isso não pode acontecer. Bom, nós vamos precisar ir para um breve intervalo, é só um minuto. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada. Vamos conferir mais algumas notícias.
A Via Anchieta, em Cubatão, foi novamente palco de ação de criminosos. Em apenas 2 dias, na sexta-feira e sábado, assaltantes assaltaram a rodovia por 4 vezes para bloquear carros e roubar as vítimas. A Prefeitura de Cubatão comprometeu-se na última sexta-feira a repassar integralmente à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil os mais de 3 milhões de reais recebidos do Ministério da Saúde para colocar em dia os 350 salários pendentes de maio. A expectativa da administração municipal é de que, recebendo integralmente os salários, todos retornem ao trabalho. Bom, outra nota, aliás, 2 notas também de grande repercussão e de deixarmos todos extremamente preocupados. É a questão da Via Anchieta, mais uma vez essa insegurança, e também essa questão da saúde, que é muito importante. Júnior, no primeiro bloco nós estávamos conversando sobre aquela situação toda de São Vicente e disso. Eu confesso a você que no intervalo fiquei refletindo sobre tudo que você falou e me preocupa muito. Nós temos uma cidade tão importante como São Vicente, primeira cidade do Brasil, e passando por uma situação dessa. Inclusive você mostrou denúncias e tudo isso. Acho que vale nós abordarmos o assunto de novo para o nosso telespectador entender a importância que é você participar de um processo eleitoral, porque o que for feito agora, a decisão que for tomada agora, em outubro próximo, vai refletir para os próximos 4 anos, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade social muito grande nessa eleição. Precisamos conversar com o eleitor de São Vicente, porque a cidade ela vai ter um divisor de águas. Foram 20 anos no mesmo sistema perverso de administração, um sistema totalmente voltado para os interesses políticos, de uma única família, onde a maioria das pessoas que ali, eu não quero cometer nenhuma injustiça, generalizar, com todo respeito ao cidadão, ao ser humano, mas politicamente falando, e o meu dever é esse, como agente político. Eu, na verdade, após muitos anos na minha vida trabalhar, me formar na faculdade de Direito, constituir a minha empresa, meus negócios, eu decidi ser candidato a vereador após anos de trabalho, onde eu conquistei toda a minha independência profissional e financeira. E me elegi vereador, estou no meu primeiro mandato, fui um dos vereadores mais votados da cidade. Tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual, onde eu obtive quase 50 mil votos, e deixando claro que eu não fui candidato de nenhum prefeito com exclusividade na região, eu não fui candidato de um governador, de um vice-governador, não fui candidato de um partido que me deu os votos através das suas comissões provisórias colocadas nos municípios no estado de São Paulo. Eu sou dono dos votos, porque dos nossos votos, dos 50 mil votos que a população nos confiou, porque nós sempre trabalhamos e nos colocamos de forma... Foram votos conquistados. E liderança não se impõe, liderança se conquista. E o que aconteceu em São Vicente nesses últimos 20 anos foi uma imposição de lideranças na cidade, onde a gente tem uma representatividade nivelada totalmente por baixo. Você acabou de falar da Anchieta. Cadê o deputado que não vem e não fala absolutamente nada do que acontece na Imigrantes na Anchieta? O problema do repasse de recursos da saúde com relação ao governo do estado para os municípios. Não há também uma manifestação do deputado que lá está colocado para falar absolutamente nada. E eu vejo aqui também na revista, o deputado Caio França, ele fala que conseguiu o Ame Mais para São Vicente. Cadê o Ame Mais para São Vicente? Quer dizer, nós temos que falar a verdade. Eu poderia ser candidato a vereador. Eu teria uma reeleição a vereador muito tranquila, porque dos 50 mil votos que eu tive na minha eleição de deputado, metade dos meus votos foram na cidade de São Vicente. Se eu quisesse, como eu não sou um profissional da política, eu tenho um dever com a sociedade nessa eleição de tentar disputar a eleição. Por isso que eu sou pré-candidato à prefeitura e não à vereança, porque é um desafio a gente trazer a verdade para o povo vicentino e mostrar o porquê que a cidade está nessa situação e evitar que as pessoas continuem criando uma cortina de fumaça e desviando a inteligência do eleitor, porque o eleitor não é mais bobo. Hoje o eleitor ele sabe o que acontece na cidade e nós temos esse dever. Todo homem público tem que ter esse dever de vir aqui e falar a verdade, combater os desmandos. Acho que tem muita gente que é boa, que é bem-vinda, mas desde que se comprometa com a verdade. Eu, como vereador, lutei muito pelo hospital regional e você falou da questão da saúde.
Nós fomos lá com os prefeitos da região, conversei com o Paulo Alexandre. Teria sido um equipamento fantástico fundamental para nós. Quer dizer, um equipamento Para novo. nós todos na Baixada. E aí, na eleição de deputado, eu coloquei isso no nosso plano de governo, na nossa proposta. Porque como deputado eu teria muito mais força para que o governo do estado bancasse 50% da construção e 50% do custeio, que era o nosso desafio, convencer o governador. O candidato adversário também, no seu plano, na sua proposta e no seu jornalzinho de campanha, copiou a nossa ideia. Ótimo, quanto mais gente defendendo, melhor. Perfeito, claro. Melhor. Nós queremos o bem da cidade e da região. Agora eu lhe pergunto, eu não fui eleito. Ele, uma vez eleito, ele falou mais alguma coisa do hospital regional? Quer dizer, nós temos que cobrar. Eu não estou falando isso aqui a criticar, até de uma forma construtiva, para que a gente retire esses agentes políticos que já estão eleitos, felizmente ou infelizmente já estão eleitos, e tem uma obrigação para com a população. E o nosso dever aqui é cobrar. Para que eles caiam, a ficha possa cair nesses cidadãos e também no eleitor, para que no próximo processo eleitoral não venha cometer mais os mesmos equívocos. Quer dizer, é sempre o mais do mesmo, é aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Mentira atrás de mentira. E não é só são os deputados estaduais, os deputados federais da região, né? Alguns até que são até valorizados por todos nós aqui que trabalham realmente. Mas falta também um pouquinho de iniciativa do homem público da região, da Baixada Santista, principalmente com questão a segurança na Anchieta e na Imigrantes, né? Tem que ter uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Santos, da Câmara de Vereadores de São Vicente. Eu sei que o Júnior está batendo em cima disso, conjunto com o Guarujá, em conjunto com o Cubatão, todas as cidades reunidas para poder bater na porta do governo do estado e chegar e falar assim, opa, vocês têm que fazer alguma coisa, porque a população da Baixada Santista... também um pouco de forma metropolitana. Claro, né? A população da Baixada Santista está sendo prejudicada. Não é só quem é o usuário da estrada, 90% do usuário da Anchieta Imigrantes mora na Baixada Santista. Trabalha em São Paulo, tem que ir e voltar todo dia e está sendo prejudicado com essa onda de assaltos que estão acontecendo tanto na Anchieta como na Imigrantes. Aí você vai colocar na conta da Prefeitura de Cubatão, porque acontece na área de Cubatão? Não. Aí você não coloca na conta da Ecovias? A cidade de Cubatão é vítima dessa situação. É lógico. Aí você não coloca na conta da Ecovias. A Ecovias não tem responsabilidade. A Ecovias foi licitada para poder fazer a estrada, cobrar o pedágio e a segurança faz parte do governo do estado. Não, tem que colocar na conta da Ecovias também, que cobra um pedágio caro e tem que ajudar a Polícia Militar a fiscalizar. Principalmente, não dá para se pensar, nem se pode aceitar que se joga a sujeira para debaixo do tapete. Porque você construir um muro da vergonha de 3 metros, de vez de ir na fonte do problema, que são as ocupações irregulares, a falta de estrutura, a falta de condições de dignidade que aquelas pessoas no entorno da pista vivem, é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Com certeza. Né? Sabe quando que isso daí vai acabar? Quando for assaltado ou for sequestrado a filha de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém que seja importante no governo do estado, ou que seja importante, né? Aí sim eles vão começar a olhar. Enquanto está sendo assaltado o cidadão, né, que trabalha, que pega, que é o cidadão comum, aí eles, contemporiza daqui, tira de lá. Mas quando acontecer com alguém importante, aí eles vão... Sabe aquela história do só vai colocar a tranca depois que foi assaltado? É isso. É uma pena essa situação. Olha, deixando realmente. claro que a gente precisa também criar aqui uma comoção, porque existem outros deputados também que compõem a Assembleia Legislativa que representam a região da Baixada Santista, né? Então, nós precisamos cobrar a participação de todos esses deputados, também a nível federal, porque se não existir uma união entre as forças políticas, os nossos representantes, nós vamos sempre estar enxugando o gelo. Aí vai entrar semana e vai sair semana, mas vamos estar repetindo os mesmos assuntos. Quer dizer, e são assuntos de ordem estadual, de ordem federal, que não compete na esfera municipal, os agentes que lá estão, o prefeito, o vereador, conseguir resolver. Depende do quê? De uma ação do deputado federal, depende de uma ação do governador do estado, do deputado estadual, para que pressione. Cabe até fazer uma colocação. O deputado estadual Paulo Correia fez
conseguiu uma audiência dentro da prefeitura, reuniu todos os agentes envolvidos da Ecovia, segurança pública, prefeitura, tudo, como uma iniciativa para tentar se resolver essa situação. Mas precisa de mais, né? Então, mas precisa assim, envolver todos mas pelo os menos atores o papel do parlamentar é esse, do homem público. É louvável a atitude do deputado Paulo Correa. Tem que ser elogiado. Quando se faz uma coisa para o bem, nós temos que ressaltar. Quer dizer, teve uma iniciativa. Lógico que sempre precisa de mais, até porque o papel dele, né, é legislar, é criar as leis, fiscalizar e etc. Né, votar o orçamento do Estado. Mas, assim, o papel do deputado é ser uma figura independente. Ele não tem que se curvar à vontade do executivo. Então, assim, houve o episódio da merenda. Né? Todo mundo está acompanhando o escândalo na merenda nas escolas, na rede estadual. Inclusive os desvios da merenda. Quer dizer, e houve uma omissão por parte desses deputados que eu aqui citei, e lá na nossa cidade, em São Vicente, tem um deputado que se omitiu a assinar a CPI da merenda. Quer dizer, isso tem que servir de exemplo para que você não precisa falar amém para o Poder Executivo. O papel do homem público justamente é esse, é fiscalizar e dar uma satisfação para a sociedade. Eu, como vereador, eu sempre procurei assinar todas as comissões de inquérito, uma vez criada, criei uma série de comissões de inquérito, como a da internet gratuita, lá em São Vicente, que a gente viu promessas de campanha, viu programas de televisão das pessoas vindo a público falando, olha, a internet gratuita é uma realidade em São Vicente. E é mentira, não é. O recurso ele veio, 15 milhões de reais do governo federal, já há o apontamento do Ministério de Ciências e Tecnologia da má versação do dinheiro público. É por isso que as contas estão bloqueadas e os bens do ex-prefeito e do ex-secretário da Fazenda do município. Quer dizer, por quê? Porque houve um trabalho da Câmara Municipal de tentar buscar as informações e nós descobrimos que dos 15 milhões de reais só restava na conta R$ 1.500 e a obra não foi entregue, o projeto não foi executado. E a internet não tem. A internet não tem, o que é grave. Hoje a cidade, a atual gestão, tem que devolver esse dinheiro para Brasília, com juros e correção monetária. Aí o eleitor, nos pergunta, qual o valor, vereador, desse recurso que tem que ser devolvido? São os 15 milhões que foram depositados nos cofres da prefeitura? Não, são 30 milhões, porque é com juros e correção monetária. Quantas creches, quantas unidades básicas de saúde, quantas ruas seriam possíveis asfaltar no município com esse dinheiro? Então, você vê a bola de neve. Quer dizer, aí a gente vê as mentiras no processo pré-eleitoral, no desespero de ganhar a eleição. O caso, por exemplo, da Biquinha, que é um equipamento turístico importante, que ficou... os permissionários acabaram ficando ali sem condição de trabalho, tudo. Essa situação toda tem... Nós estamos fiscalizando, que é o papel da Câmara. Quer dizer, que eu acho que foi também uma omissão por parte do governo municipal. Tem que deixar claro o seguinte, o Rogério e o Alessandro, e a gente explicar para o telespectador. O dinheiro em São Vicente sempre veio para a obra do Teatro Municipal, para a obra do Canal do Catiapuã, que é o serviço de macrodrenagem para combater as enchentes, para a obra da Biquinha, para a obra dos conjuntos habitacionais. O que aconteceu, tirando esse caso da Biquinha, que o dinheiro é novo e ele foi aplicado através da verbadade, eu quero falar da verbadade, porque nas propostas que eu enxergo aqui, do cunhado do vice-governador, eles falam, num projeto da verbadade, num ano de 20 milhões de reais. É mentira. Porque a verbadade em São Vicente, anualmente, é de 9 a 10 milhões. Então já não dá para realizar num ano esse projeto que fala de 20 milhões. Então, assim, é tão claro, mas é que ninguém vem a público desmentir. Aí uma mentira contada 100 vezes vira uma verdade. Então, assim, o Teatro Municipal era a verbadade. Eu lhe pergunto, no governo Tércio, a obra foi concluída? Foi entregue? Eu criei uma comissão de inquérito para investigar. Eles gastaram todo o dinheiro e não entregaram a obra, não executaram. Quer dizer, e hoje a prefeitura está no CADIM. O que é o CADIM? É o cadastro de inadimplência. É que nem o Serasa e o SPC, para o cidadão comum. Inclusive, eu li alguma matéria que saiu, acho que foi no jornal A Tribuna, parece que a empreiteira da época recebeu até mais do que foi Que é o mesmo caso da internet que a gente está falando. Então, assim, isso virou uma prática, uma prática nociva, é uma prática que acaba dilapidando os cofres públicos e gerando uma dívida impagável por parte da prefeitura. Então, entra prefeito, sai prefeito, se a gente não estancar, não acabar com esse sistema de 20 anos e criar um novo ciclo na cidade de São Vicente, quer dizer, o dinheiro público ele tem que ser direcionado corretamente. Os investimentos, se veio o recurso da verbadade, a Biquinha é um exemplo. Nós lutamos para salvar o recurso da Biquinha.
Ele saiu pela Secretaria de Planejamento. O governador veio a São Vicente, eu fiz uma fala direto com o Geraldo Alckmin, carreguei os permissionários junto comigo, eles mostraram a sua dificuldade e o governador foi sensível. Liberou o recurso para a verba da biquinha. Agora a prefeitura tem que fazer a sua parte, é por isso que nós continuamos investigando. Deixando claro que o secretário municipal ficou 5 meses sentado em cima do processo, quer dizer, falta de gestão, e não adequou com a exigência do CONDEFASV o projeto junto ao governo do estado. Então nós tivemos que, através da comissão, lá na Câmara, cutucar para que isso fosse feito e a obra agora possa ser tocada adiante. E não esperar o tempo passar, como aconteceu no canal do Cachapuã, que é um recurso de 15 milhões que a obra veio, que o dinheiro veio para a obra ser entregue em 2012, e hoje já há uma defasagem de preço, de planilha. Então você tem que fazer um aporte de 8 milhões de reais para conseguir concluir aquela obra, que nós descobrimos também através do meu papel de fiscalizador, através da comissão que eu criei, que o projeto executivo estava errado. Quer dizer, imagine você entregar uma obra, aplicar o dinheiro público em cima de um projeto executivo equivocado. Então, quer dizer, você joga o dinheiro pela janela. Então, tudo isso são erros constantes que aconteceram, e não foram nos últimos 2 anos, foram nos últimos 20 anos na cidade de São Vicente. Por isso que nós temos que dar um basta, criar um ciclo de virtudes e acabar com esse ciclo vicioso na cidade. Muito bem. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo. Aguente aí que é só um minuto. Olá, eu sou Rogério Conde e nós estamos voltando o último bloco do Bom Dia Baixada. Hoje recebendo nos estúdios da Santa Cecília TV o pré-candidato a prefeito pelo PSD, o vereador Júnior Bozella, e o advogado pré-candidato a vereador em Santos, Alessandro Bortolomazzi. Alessandro, eu queria voltar com você nesse bloco agora, porque o vereador Júnior fez uma explanação de uma situação que entristece a todos, porque São Vicente é uma cidade muito importante e merecia estar numa condição melhor e merecia que lideranças novas tivessem aparecendo e já tivessem à frente do município. A gente percebe as iniciativas do vereador, eu vou citar várias, inclusive, que eu sempre que tenho oportunidade aqui no nosso programa, eu falo, porque eu acho sensacional a ideia de transferir a sede da prefeitura para a área continental e tudo isso. Santos e as outras cidades da Baixada passam por uma situação um pouco diferente. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos uma gestão aprovada pela população, né, pelo menos pela grande maioria, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa realizando um trabalho com investimentos interessantes, equipamentos novos sendo construídos e outras cidades, Praia Grande também avançando. Queria que você me fizesse um panorama da sua visão da nossa região. Bom, eu acho que, como você disse, Conde, o Brasil requer novas lideranças, né? O Brasil requer uma renovação. Sabe, Conde e Júnior, todo dia eu tenho colocado no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, 1 minuto e meio falando de determinados assuntos. E ontem, nesse 1 minuto e meio, eu falei a respeito do juiz Sérgio Moro. Por que o juiz Sérgio Moro hoje virou um herói da nação? Por quê? Ele é herói? Ou ele está só cumprindo o seu papel? O papel para qual ele foi investido como magistrado? Então, o que acontece? Hoje, uma pessoa que faz o normal, que faz o que tem que ser feito, que trabalha da maneira como tem que ser trabalhado, ela vira herói. Porque a gente está vendo tanta mazela, como disse o Júnior agora, tanta coisa errada que acontece, né? Tanta coisa que foi feita em São Vicente, tantas coisas que foram feitas em Cubatão, em Guarujá, no Brasil, que quando você vê uma pessoa que trabalha da maneira que tem que ser trabalhado, que é um juiz que está exercendo a sua profissão da maneira correta, né, como magistrado, aí ele vira herói. Ele vira herói por quê? Porque a população está carente disso. A população está carente de quem faça o que tem que ser feito, de quem tenha o seu cargo, seja ele cargo público, né, ou seja ele concursado, e exerça com dignidade aquilo que você foi investido. E aí, quando você faz aquilo da maneira correta, você acaba virando herói. E o Sérgio Moro não é herói. Ele está simplesmente cumprindo o papel de magistrado. Assim como o prefeito Paulo Alexandre, como você disse, está fazendo o seu papel de gestão, está correndo atrás. Tem dificuldades? Tem dificuldades. A gente não vai falar que tudo é 100%, tudo é maravilhoso. Tem dificuldades, mas está conseguindo fazer a gestão da cidade de Santos. Está utilizando da criatividade. Claro, né? A gente percebe que nos momentos
de recessão, nos momentos de dificuldade, a gente precisa... Vai atrás, né? O gestor público precisa fazer algo a mais ainda, E né? por falar em criatividade, Rogério, você me permite, Claro. que eu acho que isso tem que servir de exemplo, porque em momento de crise, em momento de contingenciamento, em momento de corte de gasto, em diminuição de arrecadação, que é o que tem acontecido, né, com os estados e com os municípios, os estados estão quebrados, os estados estão tendo dificuldade de pagar a sua folha de pagamento dos seus servidores e os municípios estão tendo que fazer, né, a sua lição de casa, se planejando para poder manter o ordenamento, né, o salário do servidor em dia, em ordem. Então, a criatividade ela é fundamental para o homem público. É fazer mais com menos. E você ter prioridades, não? Você ter um foco, planejar e ter prioridade. Por isso que a gente tem discutido muito com a iniciativa privada, com alguns parceiros, e quando você falou da construção da prefeitura lá na área continental, tem esse viés, porque nós precisamos transformar a cidade numa cidade independente. São Vicente carece de recursos, mas tem uma arrecadação. Tem um orçamento da ordem lá de 800 milhões de reais, quer dizer, não é pouco dinheiro. O que acontece é que a distribuição do dinheiro é feita de forma equivocada. Então, o sistema que está implantado na cidade é o mesmo modelo há 20 anos. É esse modelo que precisa mudar. Né, o formato das creches, o formato do Secops, o formato da saúde, quer dizer, o formato da limpeza urbana. Quer dizer, a gente tem visto uma série de problemas na cidade, como as greves constantes na Codesave. A Codesave ela se transformou num cabide de emprego nos últimos 20 anos na cidade. Não tem certidão negativa. Acho que cabe ao gestor público uma visão nova sobre os Sem assuntos dúvida. recorrentes. Mas você da tem que cidade. trazer alternativas, criatividade. E não vir com as mesmas propostas mentirosas que não funcionaram. Você não conseguiu entregar as obras, por quê? Porque nós falamos dos trio elétricos, que foram contratados e foram pagos e não foram utilizados. Nós falamos da encenação que o dinheiro custou 5 milhões, mas na verdade pagou 5 milhões, mas na verdade não custou 1. Nós falamos do dinheiro do canal do Catiapuã, que veio para os cofres públicos e saiu pelo ralo, a obra não foi entregue, como as 7 creches do FNDE, que é o Fundo Nacional da Educação, como o Teatro Municipal, enfim, eu citei vários exemplos de 20 anos de recursos que vieram, abasteceram, e era onde eu ia chegar. A questão da rodoviária, quer dizer, São Vicente tem diversos prédios alugados em demasia, com valores exorbitantes, Alessandro. Às vezes a população não entende isso. Isso vai impactando a máquina pública de tal forma que vai consumindo dinheiro. Então, o dinheiro que vem para fazer uma obra importante como a do teatro, ele serve para pagar um prédio alugado, de um valor de 80, 100 mil reais por mês, de um amigo lá, do parente, da família. Está errado. Não pode funcionar dessa forma. Por que eu falo da criatividade da parceria privada de levar a prefeitura para a área continental? Porque você vai construir um centro administrativo totalmente novo, reorganizado, né? Não vai ficar a prefeitura espalhada nesses diversos prédios, automaticamente você já enxuga a máquina pública. Você já diminui esses aluguéis e outra, você desenvolve uma área que tem para onde crescer, gerando emprego, fomentando a economia, atraindo a indústria, o comércio. Isso vai só desenvolver a cidade porque mais pessoas irão pagar tributos. E vai economizar, né? Vai economizar. Economiza e paga tributo. Com essas locações todas, porque a locação não precisa de licitação, né? Você faz uma logística Sim. de administração também. Então, a locação não precisa de licitação. Então, como você disse, pega o prédio do amigo, o prédio do parente e tudo mais. Isso tem que acabar, né? Paulo Alexandre vai inaugurar nessa quinta-feira agora o prédio que foi construído para ser uma sede da Petrobras em Santos, no Valongo. A Petrobras não conseguiu fazer e a prefeitura encampou o prédio e vai fazer ali naquele prédio vários setores da administração pública que vão sair do aluguel. Perfeito. Que vão sair do aluguel, né? Alguns setores que estavam sem moradia, vamos colocar assim. O prédio da antiga CPFL também, parece não, a Secretaria de Educação vai passar para lá. Então. Foi uma aquisição feita em um leilão pela administração municipal. E isso daí você economiza, você enxuga a máquina e você coloca setores que são integrados no mesmo local. Né? Você não fica deslocando, você coloca todo mundo no mesmo local. Isso sim é interessante, como o Júnior está fazendo. Por falar em mesmo local, São Vicente já merecia um poupa-tempo, né? Nós temos o convênio, foi uma luta, alguns agentes políticos se mobilizaram lá na cidade, eu inclusive me esforcei muito, assim como eu
conseguir o convênio da Escola Técnica da ETEC lá no Jardim Rio Branco, foi uma conquista do nosso mandato, uma conquista importante, um aparelho de educação. Nós conseguimos também, junto ao governador Geraldo Alckmin, fazer uma pressão positiva para que ele se convencesse da importância de São Vicente ter um poupa-tempo. E o convênio está lá, São Vicente tem um poupa-tempo, só precisa instalar. Agora, precisa ter uma parceria privada. Nós já conversamos com alguns empresários, o mesmo empresário que nós conversamos aqui em Santos, que vai usar da contrapartida do terreno onde está a prefeitura hoje, da área, ele vai receber essa área, em contrapartida vai construir um prédio novo para a prefeitura, ele também se interessou em ajudar a cidade a instalar o poupa-tempo. Então, nós estamos tratando desses assuntos, porque são equipamentos, aparelhos que foram conquistados via governo do estado, que a cidade já tem o direito, agora a prefeitura precisa colocar em prática, precisa colocar para funcionar. Então, a criatividade, como eu falo da rodoviária, o centro de convenções está abandonado, nós precisamos colocar a rodoviária em definitivo lá no centro de convenções, que é um equipamento público do município. Rodovia. Ponto de vista estratégico, geograficamente falando, é na saída da Imigrantes, então é o ideal para a cidade. Então é essa visão que o homem público precisa ter na cidade de São Vicente. Então eu não tenho dúvidas que você, reorganizando a área continental, você vai combater a questão das invasões, você estando perto do problema, você consegue combater o problema. Então tudo isso vai ser importante para a cidade nos próximos anos. Nós precisamos plantar uma boa semente, agora para daqui a 20 anos colher os bons resultados. E a cidade se independer, melhorar a sua arrecadação quando trouxer mais empresários, mais comerciantes para pagarem os seus impostos. E automaticamente, você também, reorganizando a máquina, você valoriza o servidor de carreira, que hoje em São Vicente está desvalorizado. Nós temos cargos em comissão em um grande número, apesar dos cortes que estão sendo realizados, mas assim, tem muito cargo em comissão que trabalha, que ajuda a máquina pública. Hoje a conta à prefeitura é muito alta, né? E o que acontece, Alessandro? O servidor de carreira que está lá na sua repartição, às vezes ele olha para o lado, tem 2, 3 comissionados que deveriam estar lá trabalhando e não se apresentaram para o trabalho. Isso é muito ruim, porque isso desmotiva. Então, nós precisamos, de certa forma, modificar. Quando eu falo no sistema, é tudo isso. Quer dizer, as pessoas se acostumaram nos 20 anos a essa troca de favores. Então, se ganha cargo para poder ter o apoio e etc. E aí vai formar. Muitas vezes fica na máquina esperando as próximas eleições para voltar a trabalhar. Não, e aí são profissionais de 2 em 2 anos, né? Já estão negociando, e o que é grave. Aí quando eu falo dos políticos de carreira, aí são vereadores, aí você tem lá o cunhado que é candidato, é sempre alguém da família. E aí assim, aí você pega o histórico. Poxa, trabalhou aonde? Geriu o quê? O que tem de qual a experiência que teve de vida administrativa, qual o compromisso que tem com a ordem pública, a não ser com um esquema de poder para servir de marionete. Quer dizer, isso não funciona mais. A Dilma acabou com o país. Por quê? Porque era um produto de laboratório. A Dilma foi inventada pelo Lula para varrer a sujeira para debaixo do tapete e, sem habilidade política nenhuma, afundou o país, tanto que ela foi impeachmentada. Quer dizer, em São Vicente, nós estamos vendo as pessoas quererem colocar mais um cunhado, porque o que passou antes do Billy era cunhado, mas mais um cunhado para tomar conta do poder, gente. E é uma política que volta de 800 anos atrás, né? Que é a famosa política do pão e circo, que foi o que a Dilma fez, que foi com vários prefeitos pelo Brasil fazem, que é você dar o pão e o circo, né? A Dilma fez isso com o Bolsa Família e com a Lei Rouanet, que nós estamos vendo agora. Não é isso? É o pão e o circo. Aparelhando toda mascarando, a máquina. Vai maquiando. Quer dizer, os resultados negativos estão aí. Vereador, como que você está enxergando isso na cidade? Você, nas suas conversas, nas suas andanças, eu sei que você é um vereador que gasta sola de sapato. Você, nessas conversas nos bairros e tudo, você tem sentido que a população está realmente querendo sair, acabar com esse modelo e querer pensar São Vicente para os próximos anos? Olha, eu acho que existe um sentimento por parte da população, aquilo que eu falei no início. O povo não é mais bobo, né? Sabe o que está acontecendo e o nosso dever é esclarecer. Deixando claro, eu gostaria muito que essas pessoas, esses homens públicos, pudessem dar uma boa contribuição. Agora, eles têm que se descolar desse vício da velha política. E esse é o desafio que a gente precisa implantar na sociedade.
e mostrar para os eleitores. Então, a pessoa tem que estar compromissada com os interesses públicos e descompromissada com os interesses particulares e pessoais do plano de poder. Então, eu não enxergo nesse grupo político esse caminho. Nada contra as pessoas, mas eles não estão organizados para implementar a nova filosofia que a cidade precisa. Então, eu tenho percebido muito que a população tem enxergado isso. Eu tenho andado bastante. Há 2 anos a gente tem construído a nossa pré-candidatura à prefeitura, deixando claro, né, que o grupo que compõe hoje, os partidos políticos, os apoiadores, né, os pré-candidatos a vereadores, todos eles estão por convicção. Por acreditar num novo projeto. Não tem ninguém lá que está com cargo no Estado, está com cargo na Assembleia, está ocupando um cargo na administração municipal. Nós criamos um contingente de pessoas realmente para oxigenar a política em São Vicente e criar esse novo ciclo, dar oportunidade para novas pessoas. Aqueles que passaram, que já deram a sua contribuição, muito bem, nós vamos guardar, vamos aprender com os acertos, vamos guardar o que teve de bom, a gente tenta aproveitar. E os erros que foram enormes, foram uma sequência de erros acumulados, nós temos que limpar, modificar. Porque teve o Martim Afonso há 500 anos atrás e não vai querer me convencer que nós vamos ter que ter uma família por mais 500 anos. Aí amanhã, né, o líder maior infarta, morre, fica todo mundo refém, à deriva. Quer dizer, isso não existe, você não pode contar essa história para o povo, nós temos que falar a verdade. E vamos juntar as pessoas de bem da cidade, as pessoas que querem ajudar a reconstruir a São Vicente. São Vicente precisa ser reconstruída, ser passado a limpo e é um desafio para o próximo gestor público da cidade. Alessandro, e você nas suas andanças, você também como pré-candidato vereador agora em Santos, como você tem sentido a população? Como você acha que os munícipes estão encarando esse processo político que se aproxima? Com renovação. Eles olham hoje e querem renovação, eles querem algo diferente, né? Quando você, e você também é um pré-candidato, a gente sabe que quando você tem essa intenção, você está lá para fazer coisas novas, para dar um pouco da sua contribuição para a sua cidade, para a sua região, para o seu país. Essa é a intenção daqueles que têm boas intenções em ser candidatos. Então, a população está querendo isso, está querendo renovação, está querendo pessoas com ideias novas, está querendo que as pessoas cumpram o papel que tem que ser cumprido, né? Que exerçam o cargo da forma que tem que ser exercido. E não fiquem lá se perpetuando, como disse o Júnior, né? Eu sou a favor de apenas uma reeleição para o Legislativo, ou seja, cumpra o seu papel dos primeiros 4 anos, se reeleja e fique mais 4 e depois dê oportunidade de outros que querem também trabalhar, que querem dar sua cota de contribuição à sua cidade, à sua região, para participar do processo também. Então eu acho que tem que ter essa renovação, tem que ter essa oxigenação, como disse o Júnior, não só em Santos, mas em Santos, em São Vicente, em Guarujá, em Praia Grande, no Brasil. O Brasil tem que ser oxigenado. Novas pessoas, novas ideias que trabalhem pelo bem-estar do todo e não pelo seu próprio bem-estar. E estimular, né, as pessoas de bem a participar. Nós temos que dar oportunidade, dar chance. Os maus se perpetuam acaba no poder. Se perpetuando. E eles mesmos se acostumam e acabam cometendo os equívocos, os erros, porque o poder ele vai tomando conta da vontade da pessoa e aí ele quer fazer uma escala, né, de sucessores. Então, assim, é sempre para os esquemas políticos para chegar num plano macro de poder. Então, assim, o nosso desafio é isso. Eu tenho estimulado muitas candidaturas novas na cidade de São Vicente para que a sociedade participe do processo eleitoral. Porque é através da política que se muda a vida das pessoas. A política ela é um instrumento de transformação. Então, nós temos que realmente cumprir com a nossa obrigação. Então, por isso que eu, em 4 anos de vida pública, apesar de ter militado a vida inteira e ser um empresário, ser um gestor, ter me formado na faculdade de Direito, eu fui secretário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, tive uma experiência no Executivo, tenho uma experiência no Legislativo, disputei uma eleição de deputado e não tenho medo de disputar, e sou pré-candidato a prefeito justamente porque eu enxergo que a cidade precisa dessas mudanças e estou cumprindo o meu papel na política, de oxigenar, de estimular outras figuras a disputar o cargo à Câmara Municipal, para que com o tempo a gente realmente permita essa renovação. Muito bem. Alessandro, muito obrigado também pela sua presença. Obrigado a vocês. Eu espero vê-lo aqui em outras oportunidades. Obrigado a vocês, obrigado. Boa sorte ao Júnior. Eu também me despeço daqui hoje, porque agora, dia 30, estaremos impedidos, né? Mas estaremos sempre juntos aí nessa corrida pelo um legislativo mais forte. Muito bem. Vereador, obrigado também pela sua participação de novo no nosso programa. E a você que nos prestigiou até agora, tenha um excelente dia e até amanhã.